Começa agora mais um episódio do Vitalidade, o programa da TV Câmara NH, que traz informações essenciais sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta milhões de mulheres em todo o mundo, a endometriose. Essa condição, muitas vezes silenciosa, pode causar dores intensas, impactar a fertilidade e comprometer a qualidade de vida de quem convive com ela. Para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, recebo a doutora Nadiane Albuquerque Lemos, médica ginecologista e obstetra, professora de medicina da Universidade Fevale e da Univates. Nossa convidada também atua na assistência farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde. Fique com a gente e descubra informações valiosas sobre essa pauta tão importante para a saúde da mulher. Doutora Nadiane, seja muito bem-vinda aqui no estúdio da TV Câmara, conversando conosco, então, sobre endometriose, cuja tem uma campanha em alusão que é o Março Amarelo, né, doutora? Isso mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, tanto de falar de um assunto que nos acomete e nos acomete com tanta frequência e com tanta agressividade, muitas vezes, quanto no geral para a gente conversar um pouco sobre a saúde da mulher nesse mês de março, mês da mulher, né? E então a gente pode juntar um pouco isso para esclarecer as nossas telespectadoras. Vamos juntar 2 meses coloridos, né? O Março Amarelo de combate e orientações à endometriose e o Março Lilás, então, de prevenção ao câncer do colo de útero. Mas para começar, doutora, o que é a endometriose, né? E por que essa doença é tão desafiadora para as mulheres? Então, primeiro porque ela tem um diagnóstico difícil. O que acontece? Habitualmente, nós temos células endometriais no nosso endométrio, que são aquelas células que descamam quando a gente menstrua, né? Quando são o tecido que prepara o nosso útero para que uma fertilização aconteça, se inide ali. Esse tecido, ele, por alguma razão, que a gente tem vários estudos tentando identificar, ele se desenvolve em outros focos, em outros locais que não o endométrio, que não o lugar certo, que é dentro da cavidade uterina, e esses focos, né, esses tecidos, eles são estimulados como o tecido que está dentro do útero, que é o tecido que está no lugar certo, durante o ciclo menstrual, enfim, e isso causa dor, causa desconforto, e chegando até, em casos mais avançados, de infertilidade, né, de comprometimento da atividade física. Então, é uma alteração do nosso tecido num lugar que ele não deveria estar, que é estimulado pelo nosso ciclo menstrual, então é o que a gente tem todo mês, e de um diagnóstico difícil, né, porque assim, a confirmação ela acaba sendo cirúrgica, uma laparoscopia, uma biópsia, né, um anatomopatológico de alguma lesão. Então a gente visualiza aqueles focos fora do lugar. Claro que o exame de imagem vai nos ajudar, mas nem sempre vai ser o diagnóstico. Quando o endométrio sai do útero, essa expressão é correta, ela costuma se aderir em quais órgãos principalmente? Certo. Na realidade, não é que ele saia, não é o mesmo tecido, a origem deste tecido é a mesma, mas por que ele vai para esses lugares, qual é a afinidade de ele ir para outros lugares, entra nessas condições que ainda tem uma dificuldade da gente conhecer a etiologia da patologia. Pode ter no ovário, pode ter em outros lugares do útero que não a própria cavidade, o endométrio, pode ter no colo, pode ter eu acho que falei no ovário, na trompa, no peritônio, né? E pode atingir vários órgãos adjacentes da pelve, principalmente. Mas existe foco de endometriose pulmonar, por exemplo. É mais raro, mais difícil, mas acontece. E tem algum lugar que é mais perigoso? A característica da patologia, ela é indiferente do local, ela é indiferente da quantidade e ela é diferente do tempo. E isso a torna mais desafiadora, porque eu posso ter um foco e ter muita dor,
um foco ali próximo do meu útero, que seria quase o local de origem, porque está próximo do meu endométrio, que é uma parte do útero, né? E eu posso ter muita dor, e eu posso ter um tecido no ovário, que seja múltiplos focos, múltiplos tecidos ali, múltiplas regiões com a patologia, e ser assintomática. Então, essa característica é difícil também da gente mensurar tempo de patologia, tempo de doença, correlacionar o grau com os sintomas, né? Porque tem essa diversidade. Cada mulher acaba respondendo de uma forma muito peculiar. A gente vai ter métodos diagnósticos e terapêuticos coletivos, pensando naquela mulher que pode ter ou tem um diagnóstico de endometriose, mas o desenvolvimento, a característica da dor, a agressividade vai ser dependente de cada uma. No início do programa falamos que a endometriose pode ser silenciosa, mas também tem comumente alguns sintomas, né? Isso varia de mulher para mulher? Também. Isso que eu comentava, assim. Eu posso ter múltiplos focos em múltiplos lugares, né, em vários lugares, e não ser sintomática, e posso ter uma lesão pequena em um lugar só e ter sintomas. A repercussão clínica vai depender do ciclo de cada mulher, do ciclo menstrual, da sensibilidade, né? Dor é subjetivo em alguns aspectos, e muitas vezes a descoberta da patologia ocorre numa causa de infertilidade. Aquela mulher que vem tentando gestar, passados um ano ela tendo relações, ela não gesta, ela faz exames mais simples de obstrução tubária, de um espermograma para ver se o marido tem, ou o companheiro, enfim, tem alguma dificuldade espermática, e não se acha uma causa. Pode ser uma endometriose. E ela veio até a idade reprodutiva assintomática, sem sentir nada. E essas dores são dores como se fosse uma cólica menstrual? A referência da dor, como ela é muito direcionada para o estímulo desse foco, que ele vai agir como o estímulo hormonal que ocorre dentro do nosso endométrio, ele simula uma cólica. Uma cólica com uma intensidade maior que não se resolve com uma analgesia comum, né? Com uma medicação que usa de rotina, habitualmente para o alívio da dor. Precisa de medidas mais intensas para o alívio da dor. Nós temos informações aqui da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, dizendo que a endometriose afeta cerca de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil, o que equivale aproximadamente a 8 milhões de brasileiras convivendo, então, com essa condição. Isso. É bem expressivo, porque nós, na vida reprodutiva, é o nosso período de vida onde a gente mais produz, onde a gente está mais inserida no mercado de trabalho, onde tem mais atividade familiar, nós mulheres. Então, acaba que é um período da vida que a repercussão social também é muito grande da patologia, né? Não só, embora essa estatística trate de mulheres sintomáticas e assintomáticas, né? A gente tem a questão da infertilidade e a questão do comprometimento de vida social daquela mulher, de vida produtiva, em função de uma questão, uma condição que a deixa com dor, com desconforto, muitas vezes com sangramentos. Isso, o fluxo costuma ser irregular ou aumentado, por exemplo, para ela conseguir perceber que tem alguma coisa errada com o seu corpo? O mais comum é a cólica, que ocorre no período menstrual, mas ela também ocorre fora do período menstrual. É um desconforto mais constante e com uma resistência ao tratamento da dor muito alta. Precisa de uma medicação sempre de uma condição analgésica superior ao que tu usavas anteriormente, ou quando até não se usava nada, porque não se tinha o sintoma, né, de cólica.
Doutora, mais tarde nós vamos falar também sobre um pouquinho a prevenção do câncer do colo de útero, né? Mas nesse caso específico da endometriose, a pessoa que vai fazer o exame ginecológico, a mulher, a doutora consegue perceber no exame clínico? Você falou de exames de imagens e tal, precisa de exames mais complexos para identificar bem, por isso essa dificuldade do diagnóstico? No exame físico que a gente faz, por exemplo, no consultório, fazendo uma avaliação abdominal, fazendo uma avaliação pélvica, um exame especular, que é olhar o colo do útero e as estruturas da vagina, o próprio exame do citopatológico, ele não vai nos mostrar uma endometriose. Não. A história clínica vai nos sugerir aquela paciente que tem o desconforto, ou aquela paciente que tem dificuldade de gestar, aquela paciente que não tem cólica no período menstrual, mas tem um desconforto fora do período menstrual. A gente começa a ter suspeita da patologia. Hoje já se sabe que, em alguns casos, isso se reproduz na família, né? É uma questão genética? Não se tem uma confirmação, mas se tem uma associação. Né? Não dá para dizer que tem um componente genético, a gente não tem nenhum marcador genético para dizer que é uma doença genética. Mas a gente tem visto um padrão familiar que representa a endometriose. Então, como no exame físico de rotina e mesmo no um exame complementar como o citopatológico tu não visualiza, a suspeita clínica te leva a exames de imagem e a confirmação, que é a visualização dos focos propriamente ditos do endométrio, né, desse tecido endometrial, que não é o endométrio está lá no lugar certo, mas o tecido endometrial que, ao invés de estar formando o endométrio, está focado em outras estruturas, principalmente da pelve, né? Ovário, trompas, mas pode também avançar em relação a outros órgãos independentes. O tratamento é basicamente cirúrgico ou existem medicações capazes de fazer esse tecido ou esse crescimento desacelerar ou regredir? Então, a gente pode, do ponto de vista cirúrgico, cauterizar esses focos, né? E aí eles vão se tornar inativos. Não significa que essa paciente não possa fazer novos focos, porque talvez o fator desencadeante não tenha sido resolvido apenas com a retirada daquele foco. Existem tratamentos hormonais, existem medicamentos que são disponíveis na rede pública para tratar, e existe também tratamento disponível via Ministério da Saúde por distribuição centralizada, né, que são medicamentos ditos especiais, que é aquele que precisa de um laudo, precisa de um diagnóstico, precisa corresponder a um protocolo. Então, existe tratamento medicamentoso, né, dentro dessa expectativa de que é um tecido semelhante ao do endométrio, a gente... fora da cavidade, né, um tecido endometrial fora da cavidade, a gente usa uma medicação para inativar esses focos, né, não tendo uma estimulação hormonal para o crescimento. E o tratamento não tão invasivo fica mais adequado para aquela paciente que deseja uma gestação, né, que descobriu, por exemplo, a condição da endometriose quando teve dificuldade para gestar. A endometriose está relacionada à infertilidade em alguns casos, mas Sim. mulheres que têm endometriose, algumas podem engravidar. Como é essa relação? Existem graus assim de endometriose? Então, existe uma classificação de graus, que vai de 1 a 4, considerando a quantidade de focos, né? E não só a quantidade, mas digamos que assim, o tamanho daquele tecido fora da cavidade. Nem sempre essa correspondência é direta. Eu posso ter poucos focos e pequenos focos e ter dificuldade para gestar. E posso ter focos um pouco maiores e não ter tanta dificuldade. Existe uma associação relativa da quantidade e do tamanho desses focos. Uma tendência a quanto mais e maiores ter mais dificuldade, mas não é uma obrigatoriedade na classificação da doença. Tem mulheres
que, diferente do que se acreditava há alguns anos atrás, se faz diagnóstico de endometriose pós-gestacional, pós uma gestação, ou entre uma gestação e outra, né? Não é uma condição que impede absolutamente de gestar, mas em muitos casos pode ser a causa que dificulta. E tem alguma relação, por exemplo, ao aborto ou não? Não tem. Não é uma causa direta de uma interrupção ou de uma gestação mal sucedida. E a gente falou da questão genética, que não tem nada na literatura que comprove, né? Mas e os ovários policísticos e micropolicísticos, eles têm influência no desenvolvimento dessa condição? Não. Também não é uma condição direta. Não. O ovário policístico, ele tem uma condição também hormonal do estímulo daqueles folículos que a gente tem lá no nosso ovário. Quando a gente já nasce com esses folículos que por uma condição hormonal passam a se desenvolver e por uma condição local, uma condição também hormonal, em determinados momentos, esses folículos, ao invés de chegarem à maturação para ovulação, eles permanecem lá no nosso ovário. Tem uma característica de uma alteração hormonal também, mas não está relacionado com um foco de endometriose ou vice-versa. A senhora percebe que com o passar dos anos, né, das gerações, o número de endometriose tem evoluído, tem aumentado nas mulheres? Eu não sei e não poderia te dizer assim, se ele está aumentando ou se nós hoje temos condições de fazer um diagnóstico melhor ou mais precoce e também considerar as pacientes que gestam com dores posteriores à gestação ou entre gestações com endometriose, porque há um tempo atrás a gente tinha muita restrição em avaliar essas pacientes pensando num diagnóstico de endometriose. E hoje a gente considera que mesmo quem não tenha nenhuma dificuldade ou tenha tido sucesso gestacional possa ser identificado num diagnóstico de endometriose futuramente. E sobre fatores de risco, condição, hábitos de vida, isso tem influência sobre a endometriose? O nosso metabolismo, ele vai estar sempre relacionado a qualquer expressão que a gente vá ter, né? Então, assim, no momento em que eu tenho uma alimentação não saudável, uma atividade física não saudável, eu vou ou propiciar um ambiente onde uma patologia vai se desenvolver mais agressivo, ou eu vou ter condições físicas ou emocionais de entender aquela patologia ou identificar uma alteração ou buscar algum atendimento em função disso. Então, assim, hábitos de vida não tem uma correlação direta. Um exemplo que a gente sempre costuma usar, assim, o papilomavírus, o HPV, está associado ao câncer de colo. Então, a gente tem um fator bem importante. A gente não consegue, hoje, ter algum fator desencadeante ou um evento sentinela para a endometriose. Eu não consigo te dizer, mas eu consigo sempre te afirmar que hábitos saudáveis melhoram a condição mesmo na instalação de uma condição como endometriose. Quando a mulher recebe o tratamento adequado, ela consegue seguir com uma vida sem dor e com mais qualidade de vida? Isso também, a resposta, ela varia muito de mulheres para mulheres. Então, em alguma situação, o tratamento hormonal muito semelhante ali a um ciclo bloqueado da menstruação e da ovulação resolve, né, para algumas mulheres. E algumas, claro, como eu falei, precisam de um procedimento mais invasivo, ou de queimar os focos, ou até de um procedimento cirúrgico, quando tem a necessidade de fazer uma esterectomia, uma forectomia, retirar um ovário, retirar uma trompa, em função da dor desencadeante, né, da função do endométrio naquele órgão. Então, tem uma resposta que varia um pouco de mulher para mulher, mas existem tratamentos que são eficazes, que melhoram muito a qualidade de vida.
É comum se diagnosticar a doença na fase reprodutiva, né? Até pela dificuldade que algumas mulheres com endometriose têm para engravidar. E mulheres que engravidaram, tiveram um ciclo normal de vida, é comum acontecer depois da fase, né? Depois dos 40, 45, vem a desenvolver essa doença? É mais comum na vida reprodutiva. Porque como a gente tem um estímulo hormonal que precisa existir para que esses focos de tecido implantado em outros locais se desenvolvam e tenham uma repercussão naquele organismo, quando que eu vou identificar isso? A partir do primeiro ciclo menstrual até mais ou menos o último. Não significa que eu não vá seguir, que eu não tenha endometriose na menopausa, mas eu não tenho estímulo hormonal do meu tecido. Então, a repercussão clínica não existe, digamos assim, né? Ela não vai ter nenhuma evolução naquela mulher. Então, na vida reprodutiva é onde a gente faz diagnóstico, é onde a gente tem sintomas e onde a gente precisa intervir para um tratamento adequado. Há casos em que a endometriose evolua para algum tipo de câncer? A gente pode ter, em função da endometriose, o chamado endometrioma, que algumas pessoas confundem com uma lesão tumoral, porque ele tem características semelhantes, mas não é a evolução natural da doença. Tá? A doença não se transforma num câncer endometrial. Cada vez mais com mais tecnologia, né, um atendimento mais humanizado, especialmente na rede pública, né, o diagnóstico, embora difícil, né, ele consegue ser dado com mais clareza em menos tempo? Eu acredito que sim. Hoje a gente, como a gente reconhece mais do ponto de vista clínico a patologia, e a gente reconhece a possibilidade da existência, né? Mesmo naquela mulher que não quer gestar, ou naquela mulher que já gestou e que pode ter não só a causa direta da infertilidade, mas a questão da dor, do desconforto, do comprometimento. Eu acho que hoje a gente tem mais sensibilidade de fazer uma avaliação adequada e não considerar assim, é só uma cólica ou é só um desconforto, né, de valorizar mais essa queixa. Quanto mais nós nos aproximamos numa consulta àquela paciente que a gente está avaliando, a gente tem uma condição de fazer um diagnóstico melhor, né? Ainda dificuldade existe sim para acesso a exames complementares, mas acredito que estamos caminhando cada vez mais numa melhora de acesso. Mulheres, antigamente, com endometriose, era meio uma sentença, né, da infertilidade. Hoje já se tem uma visão diferenciada de tantos tratamentos que estão disponíveis, né, tanto para endometriose, né, quanto para a gravidez. Então, também está mudando, né? Não é mais uma sentença. Não é uma sentença. É uma condição difícil, que dificulta, mas não é uma sentença. Vamos falar um pouquinho agora, então, doutora, sobre o Março Lilás e saúde feminina, deixar um recado para quem está nos assistindo pela TV Câmara também sobre a importância da realização dos exames preventivos, né, para evitar o câncer do colo de útero. Então, assim, eu sou mulher, sou mãe, né, sou professora de saúde da mulher, então eu trago toda a bagagem de quem quer que nós, mulheres, tenhamos a melhor assistência e possamos realizar os exames de rotina. É importante toda mulher em idade reprodutiva, principalmente, estar vinculada a um serviço de saúde, seja ele a unidade básica, um serviço de saúde suplementar ou seu clínico privado, enfim. Claro que a adolescente e a mulher climatérica também precisa seguir o seu cuidado, né? Mas durante ali, dos 25 aos 64 anos, nós temos uma recomendação forte do Ministério da Saúde ainda para a coleta do citopatológico. Temos a vacina do HPV, que hoje é um fator diretamente associado ao câncer de colo. Meninos e meninas, né? Meninos e meninas. Por quê? Porque o menino pode
também pode ter a questão do câncer de pênis, mas ele pode ser um disseminador, né, do HPV. Então, hoje a gente tem a vacina abrangendo meninos e meninas, e nós temos ainda a orientação para avaliação desse colo e a coleta do citopatológico. Talvez, na sequência, nós possamos ter novas orientações do Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde em relação à coleta, porque a gente começa a ver resultados da vacinação, mas hoje a gente ainda né, solicita que a paciente faça avaliação do seu colo, mesmo que assintomática, mesmo que não sinta nada, tendo atividade sexual, estando entre 25 e 64 anos, a mulher deve realizar exames. Esses exames vão diferenciar um pouquinho o intervalo conforme o resultado do exame anterior e conforme ter realizado 2 exames consecutivos. Existem recomendações um pouco diversas do Ministério da Saúde e da Federação Brasileira de Ginecologia, mas todas pensando num bem-estar e que a gente consiga, né, dar uma cobertura assistencial qualificada e necessária para nós mulheres. E o colo do útero, ele apresenta algum sintoma ou a mulher precisa ficar alerta a alguma alteração no corpo ou ele é silencioso também? Então, nós podemos ter algumas situações prévias a uma lesão no colo, um sangramento anormal do colo, fora do período menstrual, um sangramento persistente pós-relação sexual, uma dor na relação, quando a gente tem secreção vaginal, algumas situações que podem trazer um alerta. Não tendo nada disso, eu não vou ter uma lesão de colo, não quer dizer isso. Quer dizer que eu posso ter quadros silenciosos, que eu vou fazer o meu citopatológico e ali eu vou identificar uma lesão, ou mesmo num exame ginecológico, sendo complementado por uma colposcopia, aquele CP eu fazer um diagnóstico, mas algumas situações nos levam a pensar que pode haver uma alteração. Então é importante fazer uma consulta, aquela mulher que eventualmente tem um sangramento pós-relação, que não está relacionado à fricção, não está relacionado ao período menstrual. Então, algumas alterações, a gente tem que procurar um atendimento para ver se aquele colo está com alguma alteração. Porque a ideia da gente avaliar o colo, de fazer o citopatológico, não é identificar doença, é ao contrário, né? Identificação de lesões precursoras para evitar o desenvolvimento de uma lesão cancerígena ou de uma alteração que seja mais agressiva, né? Doutora, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de pedir que fizesse as considerações finais, trazendo um alerta para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também pelo YouTube, sobre então a endometriose, a saúde da mulher, todas essas precauções que a gente deve ter, e deixasse uma mensagem então para as nossas telespectadoras. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando sobre saúde da mulher, que é um momento, né, que a gente possa sempre valorizar a saúde, discutir saúde, pensar na prevenção, pensar nos cuidados. E aí eu sugiro, né, que a gente possa procurar os serviços de saúde quando alguma coisa foge àquela dita normalidade, né? Normalidade porque nós temos variações, nós mulheres então, né, temos fases, variações, mas temos a importância de que quando há uma alteração inesperada ou quando nós temos uma alteração daquilo que nos é comum, a gente procure um serviço de saúde, procure orientação, não tente fazer autodiagnóstico, não tente se comparar com a irmã, com a vizinha, com a amiga, porque as situações elas são diferentes. A endometriose, como eu trouxe, ela traz repercussões clínicas bem diferentes entre nós mulheres, então é importante que eu faça uma avaliação pessoal.
ida à unidade básica, ao serviço de saúde, ao seu médico, é importante, independente de ter a necessidade ou não de complementar com exames, ou se a gente fecha um diagnóstico, estar num serviço de saúde nos permite chegar a uma possibilidade diagnóstica ou uma suspeita, muitas vezes antes da gente ter uma patologia ou uma situação crítica instalada. Então eu convido vocês para não só ouvir a nossa conversa, mas procurar os serviços de saúde para cuidar um pouquinho de cada uma de nós. Obrigada, doutora Nadiane Albuquerque de Lemos, médica ginecologista e obstetra, professora de medicina aqui da nossa Universidade Fevale, da Univates. Também atua na assistência farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde e que esteve conosco pela primeira vez, então, aqui nos estúdios da TV Câmara. Espero que venha mais vezes, trazendo sempre esclarecimentos importantes para as nossas mulheres e para a comunidade em geral. Muito bem, muito obrigada. Fico à disposição. Acho que é um trabalho que a gente precisa multiplicar. A educação em saúde é o nosso primeiro ponto de partida para ter uma saúde melhor. Muito obrigada. Encerramos mais um episódio do Vitalidade, trazendo informações fundamentais sobre a endometriose e os cuidados com a saúde feminina. Lembre-se, sentir dor não é normal. Se você apresenta sintomas como cólicas intensas, dor pélvica ou dificuldades para engravidar, busque ajuda médica. O diagnóstico precoce faz toda a diferença para um tratamento eficaz e uma melhor qualidade de vida. E para reforçar a importância da prevenção, falamos também hoje sobre o Março Lilás, campanha que alerta para os cuidados com o câncer do colo do útero. O exame preventivo é simples e pode salvar vidas. Se você quiser rever este programa ou compartilhar com alguém, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Vitalidade.